Obrigado, Deus, por estarmos diante do Senhor, através da sua palavra, para mais uma mensagem do Senhor ao nosso coração. Obrigado a você, meu querido irmão, meu querido amigo, que continua junto comigo, diante da palavra do Senhor, procurando alimentar-nos espiritualmente. A você que já é uma pessoa salva em Cristo, relembrando aqui a história da sua e da minha, da nossa salvação. Para aqueles que porventura ainda não têm recebido a salvação de Cristo, espero que você possa ter uma grande chance e oportunidade, este é o meu desejo, de também fazer parte desse grupo que um dia, através da palavra de Deus pregada, o recebeu como Senhor da sua vida. Muito obrigado por continuar me assistindo. Estamos falando sobre a história da nossa salvação, mas especialmente mostrando que Jesus é o personagem principal dessa linda e maravilhosa história. Estamos usando como texto base dos nossos estudos, das nossas reflexões, João, o Evangelho de acordo com João, o apóstolo, capítulo 5, versículo 24, nas palavras do próprio Jesus, quando ele disse, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Falamos na mensagem anterior, respondendo por que Jesus é o personagem principal da história. Respondemos quem há de julgar. Aprendemos aqui que a própria palavra pregada, essa e escutada, essa o há de julgar no último dia. Jesus não veio para julgar, ele veio para salvar. Mas hoje queremos responder por que Jesus é o personagem da história da salvação. Por que ele é o personagem principal da história? Quais são as razões? Por que não outro? Por que não Maria? Por que não Pedro, Tiago, João, André? Alguns dos seus apóstolos ou a sua própria mãe? Por que não? São pessoas santas? Sim. Estão na glória? Sim. Estão nos céus? Sim. Mas nenhuma dessas Jesus escolheu para colocar como centro, ou seja, como personagem principal da história da tua e da minha salvação. Outra razão, ou uma das razões pelas quais nenhuma dessas pessoas serviram, é porque foram pecadoras, embora sendo hoje santa, foram pecadoras. Portanto, elas tiveram que receber Jesus como Salvador, a fim de serem também salvas pelo próprio Jesus Cristo. Portanto, Jesus continua sendo imbativelmente, indiscutivelmente, o personagem principal da nossa salvação, da história da nossa salvação. Nós vamos darmos aqui rapidamente, gostaria que você anotasse esses textos, por favor, esses tópicos, e depois começasse a estudar, a ler na sua própria Bíblia, porque isso você vai, com certeza, irá te ajudar muito, muito mesmo. Vejamos, 5 razões por que Jesus nós temos muito mais, é claro, mas eu vou trazer aqui apenas 5 razões pelas quais Jesus é o personagem principal, a pessoa principal da história da salvação. Nós temos milhares de razões, começando de Gênesis capítulo 1, terminando em Apocalipse capítulo 22, no decorrer dos 66 livros, dos 1.200 capítulos, dos mais de 31 mil versículos, nós temos aí, na verdade, um material farto que provam com muita clareza que Jesus foi, é e continua sendo a pessoa principal da história da salvação. Vamos lá então, aqui de acordo com a nossa mente finita, a nossa mente pequena, nós vamos trazer apenas 5 dessas razões. Primeiro, porque ele é o único caminho, a única verdade e a única vida.
Existem muitos caminhos, muitas verdades e muitas vidas, porém Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ele mesmo declarou em João capítulo 6, 14, versículo 6. Ele diz, eu sou o caminho, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Segunda razão porque Jesus é a pessoa principal da história da salvação, ele é o único, ou seja, a única porta. Em João capítulo 6, João capítulo 10, ele disse que ele é a porta, ele diz, eu sou a porta. Capítulo 10, versículo 9 de João, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Quer dizer, será satisfeito. Ele estará totalmente, plenamente satisfeito em Jesus. Se ele é a única porta, não podemos entrar por outra porta, a não ser por Jesus. Terceira razão por que Jesus é a pessoa principal da história da salvação é que ele é o único nome dado entre todos os nomes, entre os céus e a terra, entre os seres humanos, ele é o único que Deus declarou para a nossa salvação. Pedro, o apóstolo Pedro, escrevendo, ele disse, ou seja, ele estava pregando, Lucas escreveu as palavras que Pedro declarou, movido pelo Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 4, verso 12, ele disse o seguinte, porque embaixo dos céus e em cima da terra, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O que ele está dizendo, não existe nenhum outro nome que serve de base para a nossa salvação, somente o nome Jesus, que quer dizer o Salvador. A quarta razão pela qual Jesus é a pessoa principal da história da salvação é que ele é o único mediador. Paulo, instruindo Timóteo, o seu colega de ministério, o seu discípulo, pastor Timóteo, ele escreveu 2 cartas a Timóteo. Na primeira carta, capítulo 2, versículo 5, ele diz, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo foi muito claro, muito sucinto, movido pelo Espírito de Deus a fazer essa declaração, servindo para nós como base da resposta, ou seja, da resposta à pergunta porque Jesus é a pessoa principal da história. Entre tantas elas, ele é o único mediador, aquele que faz mediação entre Deus e o homem, não existe mais ninguém. Em quinto e último lugar, de acordo com o nosso estudo e a nossa meditação, ele é o único libertador. Não existe outro libertador. Eu sei que existem muitas pessoas que procuram afogar suas mágoas, suas dores, suas ilusões, nas orgias desta vida, nos prazeres desta vida, mas nada disso satisfaz. Muitos que procuram satisfazer as suas desilusões e tristezas nas riquezas, o que realmente é bom ser rico. Mas também isto não resolve o problema. Tem muitos ricos dando tiro na cabeça. Há tantas pessoas que tentam ser felizes, ser liberto dos seus problemas, lhe tirando a própria vida. Não resolve, porque morreu, acabou-se a oportunidade. Portanto, o libertador não são essas coisas, a fama, as orgias, os holofotes. Não. O libertador é unicamente, exclusivamente Jesus, não há outro. Não há nada neste mundo que possa nos libertar. Jesus pregou isto. João escreveu no seu livro, no seu evangelho, capítulo 8, verso 32, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João, capítulo
14, versículo 6, quando ele diz: eu sou a verdade. Conheçam Jesus e vocês serão libertos. Conheçam Jesus e vocês terão a liberdade espiritual. O verso 38, 36, melhor dizendo, ele diz: se, aqui há uma condição, se, pois, o Filho, Jesus, libertar vocês, vocês serão verdadeiramente livres. Levando em conta que existem muitas verdades nesse mundo, mas lembre-se que ele diz que ele é a única verdade. Ele é o único libertador através dessa única verdade. Quando ele disse em João capítulo 5, estamos diante de João capítulo 5, verso 24, mais uma vez. Quando ele disse: na verdade vos digo, ele está fazendo ali um juramento, uma aliança conosco, dizendo que ele é a verdade, a sua palavra é a verdade, e baseado nesta verdade, ele afirma dizendo que todo aquele que nele crê não será condenado, mas tem a vida eterna. E aqui no texto ele diz: se esta verdade libertar vocês, vocês serão verdadeiramente livres. Espero que o querido amigo, o querido irmão, tenha entendido para o seu enriquecimento espiritual e para que você, meu amigo, seja salvo, totalmente liberto pela pessoa principal da história dessa salvação. Seu nome é Jesus. Quero terminar orando mais uma vez. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por continuarmos aqui diante da Tua presença. Obrigado, Deus, por Jesus, o nosso amado Salvador. Obrigado pela Tua santa e bendita palavra, a bússola que dirige a nossa vida espiritual, a Bíblia Sagrada que nos revela e fala de Jesus e da nossa salvação. Obrigado por esse tempo maravilhoso que estivemos juntos com o Senhor e juntos com aqueles que nos assistem nesse momento. Por favor, Senhor, fala aos seus corações. Abre as suas mentes para uma compreensão total e verdadeira da verdadeira salvação em Cristo. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por me assistir em mais uma mensagem. Até a próxima, se Deus permitir, voltaremos ainda com este assunto, mostrando Jesus, a pessoa principal da história da nossa salvação. Até lá, se Deus permitir.